Você está ouvindo mais uma ministração da Palavra de Deus na Imobarra. Desejamos que esta mensagem fortaleça sua fé e aproxime você ainda mais de Cristo. Hoje nós vamos estar conversando sobre o texto base de Lucas 14, 26 e 27. Quando Jesus nos chama a segui-lo, e se você vê, foi muito bem feito isso aqui, né? Nós somos aqueles que estão atrás de Jesus. E Ele nos chama a uma jornada que é necessário muito amor, gente. Vai ser necessário muito amor. Vai ser necessário muita disposição e entrega. E esse texto ele fala: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e a mulher, e os filhos, os irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está nos convidando, então, a esse poder transformador de segui-lo e assim as nossas características serem trocadas, sabe? Aquilo que ainda reinava na nossa vida pela nossa carne ser deixada de lado para seguirmos os passos de Jesus. E o discípulo de Cristo, ele anda nessa contramão da sociedade, do mundo, da psicologia moderna, sabe? Não é aquele que busca uma afirmação do eu, sabe? Mas que renuncia à própria vida. É isso que o texto está dizendo a nós. É aquele que toma a cruz, né? E se deixa levar a grandes sacrifícios para servir ao outro, amar. E o discipulado, então, ele não significa só renunciar, mas ele significa, sobretudo, a gente tomar uma atitude de segui-lo e colocar ele no nosso caminho, à frente do nosso caminho, sabe? Às vezes a gente quer tomar a frente, mas é colocá-lo à frente do nosso caminho e é viver uma vida de intimidade, fazendo a vontade dele e viver, gente, para a glória dele. Sabe, fazer tudo o que ele faria, né? Tem um livro antigo, não sei se alguns já leram, nos Meus Passos, o que faria Jesus. Então fica fácil. Às vezes, hoje aqui, eu pedi perdão uma situação que eu fiquei muito triste agora de manhã, e eu falei: Deus, perdoa meu coração, o Senhor está no controle de tudo. Porque nós todo dia precisamos ver aquilo que ainda tem corrompido o nosso coração. Lá em Salmos fala que por amor de ti, no Salmos 44, 22, fomos mortos todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E esse versículo, ele não está somente ali, mas o apóstolo Paulo, ele citou lá em Romanos 8, 36, que eu vou pedir para botar, por favor, para mostrar. Aqui nesse texto, olha, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Paulo retrata novamente esse versículo com a intenção de mostrar para nós a segurança que nós temos em Deus, apesar das dificuldades, apesar das lutas que nós cristãos vamos enfrentar por servi-lo. Mas a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo no versículo, eu vou pedir para botar no 35, se eu não me engano é 35, vai um antes, por favor. Ele fala: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E você vê então o apóstolo Paulo mostrando para a gente algumas adversidades aqui listadas, que tem sido experimentada por muitos cristãos, não é só a gente nesse tempo, nesse século, mas se a gente olhar no passado, os homens que desbravaram pela fé e intencionalmente continuavam caminhando e seguindo a Cristo, mesmo chorando por vezes.
E você vê então o apóstolo Paulo dizendo, por que tudo isso, né, nós estamos vivendo, mas sabemos que no meio disso tudo podemos redundar glória para Deus, porque aqueles que dão a vida pela causa do Senhor, eles não são vítimas, não são pessoas miseráveis, são vencedores. E é isso que Paulo fala no versículo seguinte, 8:37. E ele disse, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Querido, eu sei que nós enfrentamos constante perseguição, dificuldades, e o Senhor às vezes permite que a gente passe por algumas humilhações. Às vezes a gente aqui como pastor fica sabendo de um problema de outro, a gente sofre, a gente chora, a gente se dói, sabe, por ver alguns passando por processos de humilhação, de dificuldades, mas a gente sabe que nós nesse tempo podemos experimentar mais do amor de Deus e mais do consolo de Deus. Então não fique triste, espere que o Espírito Santo está fazendo a obra. E a gente vê que a palavra de Deus vai nos avisando que no decorrer da história, sempre, é como diz no final do capítulo 24 de Mateus, falando sobre um tempo de tribulação, que muitos seriam odiados, que muitos trair-se-ão, e coisas que ainda vão acontecendo, que vão acontecer, mas a palavra de Deus, ela está nos avisando, para que a gente, durante essa peregrinação aqui na terra, no tempo que você tiver que passar por alguma luta, você não desista, porque sofrer por Cristo, por sermos leais a Ele e a sua palavra, vai fazer parte dessa fé que nós temos cantado aqui, acabamos de cantar, que Ele é suficiente para nós. E nós vemos então algumas verdades bíblicas dizendo que há recompensas no meio dessa estrada de seguir a Jesus. Há recompensas, queridos, há recompensas e há felicidade, como diz lá em Mateus 5:10, que ele fala, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Se nós ficarmos esperando somente dessa vida, como o apóstolo Paulo falou, vamos ser os mais miseráveis de todos os homens. Queridos, nós precisamos ter uma visão de reino, de eternidade, senão nós vamos nos sucumbir nas dores, nas dificuldades que cada um aqui vai ter que enfrentar, infelizmente. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de sofrer, mas aqueles que conservarem os padrões do reino, da verdade, da justiça, da pureza, sabe, vão se recusar a transgredir, sabe, com pecado, vão se recusar a ter uma vida que não reflita a glória de Deus. E é isso que Deus tem esperado de nós. Infelizmente, nós temos muitos cristãos, as igrejas estão lotadas. Você vai em alguns lugares, nossa, você não pode nem contar. Mas quantos são fervorosos? Quantos estão entregando sua vida verdadeiramente? Quantos estão seguindo a Jesus? Ou são crentes mornos, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, que Ele diz que Ele vai vomitar da sua boca. E a gente vê que essa estrada que nós temos passado não é uma estrada que Jesus não conheceu. Jesus caminhou por esse lugar. A Bíblia diz que Ele foi homem de dores. E queridos, nós estamos aqui não na figura de Jesus, porque Ele era santo, Ele era puro. E nós não, estamos aqui para viver um processo de quebrantamento, um processo de transformação. E por muitas vezes o Senhor vai usar algumas coisas para nos moldar. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo renove a nossa vida com força, com coragem. Permitir que aquelas áreas da nossa vida, que às vezes a gente não fala para ninguém um pensamento que passou, não é verdade? Uma coisa que veio no coração, não posso nem falar isso, que eu vou ter vergonha. Mas o Espírito Santo quer trabalhar.
E lá em Jeremias 18, todo mundo conhece esse texto do vaso da mão do olheiro. O profeta fala que quebrou-se na mão do olheiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parece bem aos olhos do olheiro fazer. Mas se você não permitir, você vai caminhar num deserto por muito tempo ainda. Nós precisamos permitir o apressar da obra de Deus em nós, queridos. E a gente vê aqui que o profeta no versículo 1, 2, ele fala: levante e desce à casa do olheiro. Nós precisamos tomar uma atitude direcionada por Deus. Nós não estamos aqui vindo à igreja à toa. Nós não estamos nos discipulados aprendendo à toa. Há algo que precisa impactar e transformar. E nós precisamos nos identificar com Cristo. A nossa velha natureza, então, começa a passar por um processo de remodelação. Essa palavra, às vezes, eu erro de falar. Para a gente voltar à essência do nosso Jesus. Características, então, que não são inatas a nós por causa da queda do homem. Elas precisam ser reconquistadas. E a ação vai ser de Deus, é Ele que é o olheiro, e é Ele que vai reformar, e é Ele que vai fazer tudo novo, e Ele vai fazer tão novo, digno de se identificar com Ele. E a gente vê então aqui o salmista, Davi falando no Salmo 66, ele falando da operação do Espírito para nos transformar, para nos afinar, e ele diz no capítulo 66, 10 e 12, ele fala assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prova. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, passamos pela água, mas nos trouxestes a um lugar espaçoso. Aqui ele está dizendo que Deus sabe como nos afinar, como nos preparar para chegarmos a esse lugar de paz. Porque, queridos, se enquanto nós estivermos fazendo a nossa vontade, nós vamos por vezes bater de cabeça, vamos fazer escolhas erradas, vamos decidir errado. E Ele quer nos levar a esse lugar de paz, de descanso. E a gente vê então na Bíblia Deus sempre desejoso de prover ao povo, de fazer com que a gente acorde e entenda que nós precisamos segui-lo. E lá em Deuteronômio, na história de Israel, esse texto é tão forte, vocês estudaram por tantos meses aqui, quando diz lá no capítulo 8, versículo 2... ele está dizendo assim: de recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardava ou não os seus mandamentos. E você vê Deus insistentemente desejoso de falar até os dias de hoje. Não é diferente, porque Deus fez uma obra no povo de Israel, libertou o povo de Israel de Faraó, falou: deixa meu povo ir para adorar, deixa o meu povo ir. Mas o povo não estava pronto, como nós não estamos, queridos. Nós precisamos nos aprontar. O povo então não estava pronto para seguir, e Moisés disse isso ao povo de Israel quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Talvez alguns ali estavam ainda na cabeça: por que tanto tempo de deserto? Por que tantos morreram naquela jornada? E Moisés respondeu ali a própria pergunta, dizendo: Ele quer te tornar mais humilde. Ele quer te provar, te testar e revelar o que está no teu coração. Deus sabe o que está no teu coração. Você às vezes não sabe. Mas Deus quer nos revelar, porque Deus não quer nos ver estagnados, sem crescermos, sem amadurecermos. E às vezes no deserto a gente vai conhecer o nosso eu. Às vezes no deserto, na dificuldade, ela vai nos mostrar os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes.
E o deserto às vezes vai nos refinar, vai nos purificar e nos fará útil nas mãos de Deus, queridos. O que Deus deseja então é que a gente crie raízes profundas no Evangelho. O Evangelho foi pago com alto preço, queridos. Não foi de qualquer forma. O preço de Jesus foi alto para me resgatar, para te resgatar. E a gente dá pouca importância. Às vezes a nossa vontade impera as nossas responsabilidades. Às vezes a nossa vontade impera no serviço que nós temos que fazer, executar. Mas Deus ainda continua querendo nos podar, nos sondar, nos corrigir e nos encorajar e nos disciplinar por vezes para trazer promessas à igreja. Pensa bem, quando ele disse às igrejas de Apocalipse, ele disse: eu conheço, ele conhece, ele te conhece. Jesus conhece as nossas lágrimas. Lá em Salmo diz que ele colhe. Coisa linda. A sua dor, ele colhe, mostrando a importância que ele dá à sua dor. Jesus conhece os nossos sofrimentos, as nossas fraquezas, mas também a frieza do nosso coração. Por isso nós devemos permitir, porque só o Espírito Santo pode nos atrair e nos levar a esse lugar de quebrantamento. E deixar a obra de purificação, de santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então, como cristãos, quando enfrentamos as nossas batalhas diárias, nós possamos permanecer submissos ao Espírito Santo, não entristecidos, não questionando, não falando com Ele: mas por que o Senhor faz isso comigo? Não, é permitindo que Ele nos fortifique e nos leve a um amor purificado. A nossa carne, a nossa vontade, ela sempre quer estar no comando. E ela luta contra os nossos mais sinceros esforços de andarmos segundo o Espírito Santo. Mas Paulo explicou isso lá em Romanos 8, 6 a 8. Ele vai colocar, porque diz que porque a inclinação da carne é o que? É morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí lá no versículo 8 ele diz: porquanto os que estão na carne, o que diz aí? Não podem agradar a Deus. Então nós devemos aprender então, primeira coisa, renunciar à nossa vontade, alinhar a vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz em Tiago 1, 4, 7, sujeitai-vos a Deus. Sabe, o autor de Hebreus faz uma pergunta na carta de Hebreus 12, 9. Ele diz assim: tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiu e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Aprendemos então aqui que a vida de um cristão, até que a sua vida esteja sob o controle de Deus, ele tem pouca utilidade para a obra. Por isso muitos ferem dentro da casa do Senhor. Por isso muitos repelem outros. Por isso estão escandalizando. Porque é uma obra inacabada, uma obra que não está sujeita ao Espírito de Deus. Não caminham em mansidão. Porque aqueles que andam na humildade, uma das maiores características é a mansidão. É o trato com o irmão. E a única maneira, então, de nós tornarmos submissos é a gente despedaçar a nossa vontade, renunciar à nossa própria vontade. É desenvolver, sabe, nesse tempo que nós estamos tendo oportunidade. Gente, que coisa linda. Hoje os aniversariantes vieram aqui, é mais uma oportunidade que Deus está dando de se transformar, de se moldar segundo o padrão que nós cremos que é o padrão bíblico. Então, nós precisamos entregar o controle total a Deus, entregar o direito que é dele, a nossa vida é dele. E a gente confiar, e a gente descansar na vontade que é perfeita, ela é soberana.
E ainda que a gente passe algumas lutas, sabe, a gente aprende. Eu aprendi no passado na dor. E Deus tem feito isso com muitos. Alguns homens, então, nos servem de inspiração, sabe, como modelo de como buscar Deus, como pedir ajuda a Deus quando a gente erra, porque aqui, ninguém aqui vai deixar de pecar, porque infelizmente essa carne é, desculpa a palavra, maldita. Mas a gente vê na vida de Davi, no Salmo 12, quando Davi pecou, segundo Samuel 12, quando ele pecou, o orgulho levou a ele ao precipício do pecado. Mas Davi foi ao mais profundo arrependimento e ele recebeu e desfrutou de um alto nível de graça de Deus para se sentir resgatado. E o que eu quero te dizer é que a graça de Deus, ela não se esgotou para nenhum de nós. Assim como foi com Davi, o Senhor quer estender a graça dele para cada um de nós quando erramos. E o Espírito Santo quer nos levar a esse quebrantamento. E a gente vê na vida de Davi que esse homem se colocou de joelhos em penitência por causa dos seus pecados, a ponto daquela experiência poder nos mostrar no Salmo 51, 17, que ele disse: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. E é esse coração que Deus não despreza. Nós precisamos entender que quando estamos na presença de Deus, precisamos ser transparentes. Não adianta colocarmos máscaras, mostrar quem não somos. Mas esse espírito quebrantado, que lá em hebraico é chamado de, o contrito é daká, em hebraico sabá, o quebrantado, que quer dizer esmagar, quebrar, despedaçar. Deus se achega àquele cuja sua própria vida, então, tem sido esmagada, ferida, quebrada, despedaçada, por amor a Ele. E essa graça, ela vai encontrar o nosso coração, quando o nosso coração chegar nesse lugar de quebrantamento, de humildade. Porque Deus se achega aos humildes. Lá em Isaías 57, queridos, 15, fala assim: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, como também com o contrito, quer dizer, daká, e o abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos, para vivificar o coração dos contritos. Eu li um livro do Watchmani, que é o livro A Liberação do Espírito, e ele disse o seguinte: para quebrarmos nossa vontade, Deus deve nos derrubar como um forte golpe, até que nos prostremos no pó e digamos: Senhor, não ouso pensar, não ouso questionar, não ouso decidir por conta própria, em todas as coisas eu preciso de Ti. E ao estarmos assim contritos, aprendemos que a nossa vontade não pode agir independente de Deus, queridos. Sabe, em outros tempos, lá no passado, quando nós não conhecíamos a Cristo em verdade, eu nasci numa casa pastoral, fui criada ali no alicerce, mas eu tive meu encontro com Deus, e meu encontro com Deus foi profundo. Eu fui batizada aos 13 anos, mas com 16 para 17, eu fui batizada no Espírito, para mim poder sair daquela frieza, daquela redoma, que às vezes eu tinha na minha imaturidade. Então, em outros tempos, nós podíamos permitir nós sermos até inflexíveis, obstinados, mas nós, como uma casa que se sustenta por muitas paredes, nós precisamos, então, deixar Deus removendo as coisas. E é isso que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas. Vai tirando alguma parede, sabe? Ficar à base do desmoramento, para que a gente possa despedaçar esse nosso eu e permitir que o Espírito more em nós. Como foi dito hoje aqui, nós somos a casa de Deus. Mas sabe, se eu te perguntar, você quer ser a casa favorita de Deus? Já leram esse livro? Pode ler, que é maravilhoso. A casa favorita de Deus, do Tommy Tenney. Gente, vai te levar ao trono de Deus.
Porque nesse processo de quebrantamento, o Espírito Santo, ele pega uma pessoa cheia da vontade dela, ele começa a estabelecer limites na sua vida, levando você a um caminho de obediência, mas ainda não é uma obediência radical. E aí você começa a desfrutar da vida, mas dentro dos limites estabelecidos por Jesus. E conforme você vai amadurecendo na fé, vai amadurecendo, você vai descobrindo que os limites ao seu redor se tornaram mais restritos ainda. E com o tempo, você e eu vamos sendo mais e mais controlados pelo Senhor. E vamos permitindo que a vontade dEle seja feita na nossa vida. E a gente vê isso na Bíblia. Alguns experimentaram essa cerca de proteção do Senhor. E a gente vê Jó. Vou botar esse texto aí, esses 3 textos para vocês. Em Jó 19:8. Quando Jó falou, o meu caminho ele entrincheirou. E já não posso passar nas minhas veredas por trevas. Lá Davi no Salmo 139:5 ele disse, tu me cercaste por detrás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Lá em Lamentações, Jeremias, declara também, Lamentações 3, 7, 9, cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. E mais uma vez a gente vê Israel, como eu falei lá no passado, por causa da falta de fé, da desobediência em Oséias, o Senhor declarou, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos. E levantarei um muro de sebe para que ele não se ache as suas veredas. Queridos, Deus estabelece limites na nossa vida para cada um de nós. E esses versículos nos mostram as diferentes formas de Deus agir. E Deus vai, pela misericórdia dEle, agir na minha vida e na sua vida. Será que a gente pode chamar isso de barreiras espirituais que Deus constrói, sabe, para a gente não sair, não abusar dos lugares que a gente não pode pisar? Deus está tentando nos guiar pela vereda de paz, como eu disse, um lugar espaçoso, que só virá através da obediência. Lá em Provérbios 25, 28, Salomão disse assim, como uma cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Porque um cristão, gente, indisciplinado, é um alvo fácil para o inimigo. Mas a graça de Deus quer nos manter, quer nos guardar, quer nos manter longe das armadilhas do inferno. E Deus tem pressa que a gente amadureça, que a gente esteja satisfeito em realizar a vontade dEle. Quando Ele diz que a vontade dEle é boa, é perfeita, agradável, porque não há coisa melhor. E a gente então experimenta essa vontade até que a nossa vida vai se assemelhando a Ele, até que a gente volte a essa essência da adoração, até que nós e Deus nos tornemos um e vivamos o propósito para o qual nós fomos criados. Porque, queridos, eu vou te dizer, se você não cumprir o seu propósito, eu posso te afirmar, você vai ser uma pessoa infeliz. Enquanto você lutar com a sua carne e não fizer o que o Espírito de Deus te trouxe para ser, é nisso que você vai ter liberdade e alegria. E nós somos chamados então a abandonar nossos próprios interesses, os nossos planos, os nossos objetivos, e nós sujeitarmos ao senhorio de Deus, tirar os ídolos que tomam o lugar do Senhor por vezes, nos distraem, ocupam o espaço do nosso coração, para que Ele seja o provedor, para que Ele seja o protetor, e Ele traga satisfação à nossa vida. Não adianta, querido, nós não vamos nos realizar sendo, muitas mulheres acham mães, homens às vezes acham trabalho, eu preciso, dignidade, né? Tudo isso é lícito, é bom, mas não pode ocupar a nossa maior ambição. A nossa maior ambição tem que ser semelhante a Jesus, servi-lo da maneira que Ele nos trouxe nessa terra
impactando as vidas ao nosso redor. Mas então, esse convite de Jesus para a gente poder segui-lo, sabe, ele também nos convida a sermos participantes da sua natureza. E nós vamos ler o texto de 2 Pedro 1, 2 a 8, quando Pedro, então, ele mostra para nós, nos ensina como a gente aprofundar no conhecimento de Deus, como nos aprofundar nessa essência das características cristãs, a qual nós falamos. O que você é? Eu sou cristão. E ele diz no versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Então, gente, a graça e a paz, ela vem pelo conhecimento. Ela vem por andar com Deus. Ela vem por nós cumprirmos o que nós precisamos cumprir. E ele diz, visto como o divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Olha que ele nos chama. Agora presta atenção, o que você precisa fazer. Acrescenta a vossa fé a virtude. E a virtude a ciência. E a ciência a temperança. E a temperança a paciência. E a paciência a piedade. E a piedade o amor fraternal. E o amor fraternal a caridade. Porque se em vós, presta atenção, gente, se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama então a nos empenharmos. Sabe, você não vai à academia todo dia? Eu tenho que ir, porque senão eu vou ficar diabética. Então eu vou, né? Você não se esforça por algumas coisas que você tem que acordar cedo e ir para o trabalho? E é isso que o apóstolo Pedro aqui está dizendo. Nós precisamos nos empenhar em crescer. Crescer espiritualmente, desenvolver, né, conquistar, sabe, a natureza de Deus. E aí ele fala, acrescenta a virtude. A fé tua. Você hoje crê em Jesus? Glória a Deus. Se eu falar aqui, quem crê em Jesus? Todo mundo vai levantar a mão. Né? Mas o apóstolo Pedro está dizendo, então acrescenta. Acrescenta aí a virtude. A virtude, queridos, é falar do seguinte, é a mesma palavra usada no versículo 3 para referir ao caráter de Cristo. Presta atenção, acrescenta o caráter de Cristo. Porque nós não podemos produzir virtude, mas nós podemos escolher obedecer às orientações do Espírito Santo para refletir o caráter de Cristo, produzir qualidade divina na nossa vida diária e nos tornarmos uma pessoa semelhante a Jesus. E assim nós vamos frutificar com as nossas atitudes, né? Quais atitudes? Nós vamos andar com mais pureza, imparcialidade, sinceridade, humildade. A gente vai andar com mais misericórdia, com mais mansidão. Aí ele diz, não é só a virtude, olha, acrescenta também a tua fé, a ciência, que é um conhecimento pleno, em grego, diz epiginós, que é um conhecimento pleno, que é um conhecimento crescente, que é um conhecimento prático. A ciência, ela é obtida quando nós nos dedicamos a aprender a palavra. Nós, pastores, temos falado, não falte discipulado, busque, faz o seu momento a sós com Deus, busque o Senhor, porque a palavra é que vai te mudar, vai te confrontar. É a vontade revelada de Deus na palavra dele, que vai nos colocar na prática, numa decisão de conhecer mais de Deus. Mas tudo bem. Ele falou, acrescenta a tua fé, a virtude, a ciência. E aí ele fala, e a temperança. Ai, mas aí já fica difícil, né? Mas o apóstolo Pedro era um homem que é sanguíneo também. E é ele que escreveu isso aqui. E ele está dizendo aqui que o autocontrole é um fruto do Espírito. Não é por esforço da carne, é por você andar com Deus. Implica em que dominar as suas emoções, em vez de você ser dominada por elas,
né? E Pedro enfatiza então que o verdadeiro conhecimento de Deus, quando você anda com Deus, você está mais temperante. E isso liga uma antena para a gente hoje aqui pedir perdão a Deus e falar: eu quero mais de ti. Né? Aquela música que a gente canta, né? Mais de ti, menos de mim. E aí ele fala, o apóstolo Pedro: mas tem mais. Se você quer esse conhecimento de Deus, acrescenta a tua fé, a perseverança, que é paciência. Se você quer agradar a Deus. Sabe? Há um mês atrás, essa foi a palavra que o Espírito Santo falava comigo. Abnegada paciência, Maria Tereza. Abnegada paciência. Eu estava numa luta interna. Significa uma paciência triunfadora em circunstâncias difíceis. Sabe, o domínio próprio ele vai ajudar a gente a dominar, a lidar com os prazeres da vida, mas a perseverança, ela vai dizer respeito principalmente às pressões, aos problemas que vão acontecendo na nossa vida. E o segredo da paciência, então, é compreender que tudo que acontece está no controle de Deus. E esse Deus amoroso tem tudo em suas mãos. Queridos, então, perseverança ou paciência é a forma da nossa mente reagir e não se abalar em meio às dificuldades que vão chegando. E o que eu aprendi, né? E tenho aprendido, que a paciência, nas horas difíceis, sabe, redunda em adoração ao Senhor. A gente viu Jó, a gente viu outros homens passando por lutas, né? O profeta Abacuque, quando via Israel daquele jeito, sem entender, e ele clamava: viva, Senhor, essa obra. Quantas vezes a gente chora pela igreja, sabe, gente, eu choro pela igreja de amanhã, pelos jovens que estão aqui, pelas crianças. Nós temos vivido um tempo difícil, mas a paciência vai trazer adoração ao Senhor no vale da provação. E o cristão, ele vai se gloriar nas fraquezas. Como o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, o quê? É que eu sou forte, porque eu crio uma dependência. Mas o apóstolo Pedro, ele vai então dizer: acrescenta a sua fé agora na piedade. E ele então está nos chamando a irmos mais fundo, vamos, igreja, mais fundo nessa fé. E essa palavra primária aqui, piedade, era usada antigamente pelos pagãos para descrever uma pessoa religiosa que tinha íntima comunhão com deuses. Mas Pedro usa essa palavra para falar da necessidade que nós cristãos temos de estarmos sempre na presença de Deus. Sabe, isso deve influenciar todas as áreas da nossa vida. Andar com Deus, seguir os passos de Jesus. Piedade é a virtude que descreve o nosso relacionamento correto com Deus. Querido, se você não tem tido um relacionamento correto com Deus, essa amanhã que Deus quer gerar um quebrantamento no seu coração, para que você possa ser genuíno. E a piedade, então, descreve esse relacionamento certo com Deus. Queridos, num mundo que valoriza tanto o poder, o sucesso, né? A saúde, o detrimento dos valores espirituais vão ficando para trás. Mas a nossa maior necessidade é a piedade, que diz Pedro aqui. É nós termos um relacionamento correto com Deus. A nossa maior necessidade é Deus. Nós precisamos dele. Nós precisamos mais do amor de Deus. É sentir o amor de Deus e colocá-lo em prioridade. Deixa o cansaço, sabe? Deixa, às vezes, o temor, o medo. Eu me senti incapaz de pregar hoje de manhã. Eu falei: Deus, eu escrevi isso tudo, mas eu estou cansada, eu estou com a cabeça cansada. Meu marido sabe, eu ia lá no quarto que ele estava vendo televisão, eu falava: tá tudo embaralhado. Mas eu creio que a obra quem faz é o Espírito que está aí falando com você. É o Espírito que vivifica.
E o apóstolo Pedro fala, acrescenta a tua fé, o amor fraternal, né? Com um relacionamento correto com Deus, você vai conseguir, o significado dessa palavra, Filadélfia, você vai conseguir amar o próximo, sabe, como se ama um irmão de sangue. Imagina, é isso que Deus espera de você. Você olha para o teu irmão e você fala, eu amo meu irmão, você tem que amar igual quem não é o teu irmão de sangue. Amamos os nossos irmãos de sangue, não apenas pelas suas virtudes, mas apesar das fraquezas a gente ama, não ama? Esse amor está intrínseco, tão ligado ao amor que está descrito lá em 1 João. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, então vai aí uma advertência. Para de provocar os irmãos. Para de fazer um mosquitinho aqui. Para de ser rude nas palavras com seus irmãos. Às vezes vem num tom de brincadeira, mas Deus não gosta de deboche. Deus não gosta que a nossa boca saia para amar. E aí o apóstolo Pedro, ele coloca esse amor fraternal, um amor que envolve servir ao outro, compartilhar com o outro, orar pelo outro, sabe? Quando você vê um irmão passando alguma peregrinação, uma oportunidade você tem para orar por ele, para mostrar o teu amor por ele. Você fala, eu vi, pastora Maria Teresa passou com uma carinha tão triste hoje. Vai para casa, ora por mim. Eu passei pelo irmãozinho, eu vi que ele está cansado, ora por ele. E esse amor não deve ficar restrito à igreja, mas ele precisa fluir por meio dela para alcançar todos, em todos os lugares, buscando sempre o melhor para os outros. Levar a sua vida secular como um servo de Cristo. Você está dentro da tua esfera de trabalho como um servo de Cristo. A gente vê tantas pessoas entrando no meu consultório, completamente perdidas. E se eu fosse pensar na minha agenda e no meu cansaço, eu não ia parar. Mas eu falo, não, Jesus, eu tenho que fazer algo por ti aqui para essa vida. Não é só no conhecimento lógico, no conhecimento médico ou no que você faz. Seja engenharia, seja hoje essa parte toda de computação que cresce muito. Você tem como usar os meios para trazer o amor de Deus através da sua vida. E a sétima coisa que Pedro fala aqui, acrescenta à sua fé o amor. Pedro fala que nós somos capazes de caminhar na essência de Deus. Somos capazes e a gente às vezes não se acha. Ontem, aquele casamento, eu fiquei tão feliz de ver Gabriel encontrar Melissa, Melissa encontrar Gabriel. Que coisa linda nós podemos participar das alegrias, mas também das tristezas de alguns, que quantas vezes a gente chora. Mas esse foi o amor demonstrado na cruz por Jesus por nós. E da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós, é isso que ele diz, nós devemos amar uns aos outros e também entregar a nossa vida. A vida está tão corrida que ninguém tem tempo mais. Hoje, no passado, a gente se falava no telefone. Quem é da minha época sabe. Né? No telefone. Eu comecei a estranhar quando começou esse negócio de WhatsApp. A gente que é das antigas, né, gente? Eu estou com 61 anos. A gente que é das antigas, eu comecei a estranhar. Mensagenzinha para cá, mensagenzinha para lá. E é o seguinte, você não tem obrigação de responder, nem tem obrigação de responder na hora. O mundo ficou desse jeito. E eu falei, Senhor, eu preciso me adequar a isso. Porque assim, quando alguém me manda mensagem, até lá em casa eles falam, você quer responder na hora? Mas porque eu fico preocupada com a aflição do outro, da pessoa que está ao lado. Tudo bem se a gente não vê, mas a gente vê uma aflição e não responder. Então, gente, esse mundo, ele está nessa forma, mas Deus fala que nós precisamos caminhar na contramão do mundo.
sabe? E o amor vai ser a prova que nós somos os discípulos dele. É isso que João fala lá em 1 João 3,16, em João 13, 34 e 35, nós não vamos ler, mas João fala isso, sabe? Que o amor vai ser a prova que nós pertencemos à família de Deus. Essa água está limpinha? Oh, obrigada. E a gente vê aqui, então, que a gente precisa passar por esses degraus de crescimento espiritual que Pedro está mostrando. E em 2 Pedro 1, 8, voltando ao texto que a gente estava lendo, ele diz: porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixará ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, o resultado de toda essa busca de conhecer mais a Deus, se identificar com Cristo, voltarmos à essência de Jesus, o resultado vai ser uma vida sadia, uma vida frutífera. E a gente vai desfrutar mais de Deus. Sabe, meu pai gostava muito desse texto que está lá em Gênesis, quando Deus fala: anda comigo e ser perfeito, para Abraão. Anda comigo e ser perfeito. Você está conformado com as suas atitudes? Você está conformado com o que você realiza, com o que você vive? E Deus está querendo te levar mais profundo. E no versículo 9, seguinte, diz assim: pois aquele em quem não há essas coisas, olha que coisa séria, é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, o resultado de nós não nos assemelharmos a Cristo, nós não termos permitir o poder dessa transformação no nosso coração, vai resultar numa cegueira, cego para as coisas de Deus. Você conhece alguém aqui assim? Eu conheço muitos que estão cegos. Só veem as coisas terrenas, só buscam as coisas da terra, só estão se dedicando, se esforçando para as coisas da terra. E o pastor Pedro está dizendo aqui, olha, havendo se esquecido da purificação. Então, o esquecimento da verdadeira paz que Cristo traz. As pessoas vão ficando estagnadas, sem discernimento, achando que são felizes, vivendo uma vida assim, que não está construindo nada. E, por fim, nós vamos entrar no segundo exemplo que nos ensina a confiar nos planos de Deus. Foi a vida de Moisés. Vocês estudaram tanto também. Moisés, ele foi escolhido desde o nascimento para ser o homem que ele foi. Você acredita que desde o seu nascimento você tinha um propósito? Mas ele precisou ser submetido a profundas mudanças no caráter dele, antes dele poder ensinar os outros acerca da obediência, do que é andar com Deus. Esse homem cresceu num lugar maravilhoso, num palácio do Egito, maravilhoso entre aspas, tá, gente? Desculpa. Mas assim, eu estou dizendo a nível de riquezas, porque muita gente acha que riqueza é tudo. Ele cresceu, ele era poderoso nas palavras, nas obras, isso diz lá em Atos 7, 22, está descrito na palavra de Deus. Mas lá em Números 12, 3, fala que ele era um varão, um imanso, mais do que todos os homens que havia na terra. Olha, e isso aqui nos choca, porque essa expressão e essa palavra que veio da boca de Deus a respeito de Moisés, traduz algumas verdades que esse homem optou pela humildade. E Deus trabalhou na vida de Moisés, tornando ele esse homem humilde, para viver esses propósitos que lá, quando ele nasceu, foi botado num cestinho, né? Todo mundo conhece, né? Essa história. E milagrosamente ele foi apanhado. Ele foi amamentado pela própria mãe. Deus foi cuidando desse homem, como cuida de nós, queridos. E Deus tornou ele um líder excepcional.
Porque o caminho para Deus confiar grandes coisas a nós é o caminho da humildade, que vai nos levar à maturidade. Por isso, às vezes vocês veem muitos caindo, se apostatando da fé. Homens que têm dons, porque Deus não revoga dons, mas que não aguentam a pressão. Porque não passaram pelo processo de um quebrantamento. E você vê esse homem chamado Moisés, fugiu para Midian, depois dele ter sido acusado de matar o egípcio. Todo mundo conhece a história. E lá em Êxodo 2,15 fala isso, porque aqui ele ainda estava cheio da justiça própria dele. Ele achava que ele podia agir pela força dele. Mas aí Deus pega, leva ele lá para o deserto. E ele começa a enfrentar várias situações. Lá em Êxodo 3:1a, fala que ele apacenta o rebanho do Jetro, seu sogro, e ele começa então a ser forçado pelo próprio momento do deserto a desistir daqueles privilégios todos que ele tinha, de todas aquelas vantagens que ele ocupava na casa lá do seu pai, Faraó. E porque Deus considera aí, então, tanto poder a Moisés, tanta ação da vida do próprio Deus, ele precisava, então, enfrentar o fato dele não ser ninguém. E a gente vê, então, Moisés mais à frente, ele faz uma pergunta, ele já estava com aquilo na cabeça dele, em Êxodo 3:11 e 12, será que ele vai ter capacidade? Será que ele perguntou assim, quem sou eu para eu ir a Faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel? Deus responde, eu serei contigo. Deus estava enviando, capacitando ele sobrenaturalmente. E queridos, se você tem lutado todos os dias com as suas limitações, se você tem brigado, se desgastado, e você tem permitido ainda a tua carne se levantar, você vai deixar de viver o melhor da intimidade com Deus. Mas se você aprender a viver com paciência, esperando em Deus, o propósito se cumprir, às vezes pode até demorar, mas você vai ver, porque Ele vai te mostrar que na dependência você avança. Na dependência você conquista. Na dependência você se torna pleno. Então, queridos, Moisés, então, foi levado ao deserto, um lugar solitário. E a gente sabe que às vezes a solidão é uma coisa sofrida, né? Porque é um lugar sem som, a gente quer ouvir Deus, não consegue. Mas a segunda coisa que Moisés precisava passar era o fator tempo. E às vezes a gente esquece que Deus tem o tempo dele. Como ele diz em Eclesiastes, há tempo de chorar, de sorrir, né? De plantar, de colher. E a gente vê lá em Atos 7, 29 a 36, eu não vou ler tudo, mas ele vai botar aí a palavra toda aí para vocês, até o versículo 36, mas ele fala, fugiu Moisés, né? Como estrangeiro da terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Aí no versículo 30 ele fala, completou 40 anos, e apareceu o anjo do Senhor no deserto. E aí fala, foi dirigida a voz do Senhor a ele, no versículo 31, e tendo visto atentamente a aflição, no versículo 34, meu povo, né, os seus gemidos, e descia a livrá-los, e este Moisés, o qual havia negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Versículo 36, ele diz, foi este que o conduziu para fora, fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e deserto, por 40 anos. Moisés chegou ao deserto e 40 anos mais tarde ele sai desse lugar com um aprendizado, com um coração quebrantado, entendendo esperar e confiar em Deus. Porque, queridos, só Deus sabe quando nós estamos prontos. Às vezes a gente acha que a gente tem capacidade. Moisés precisava ser moldado assim como nós. E quando se trata de andar com Deus, não existe maturidade instantânea. Nós todos estamos num processo, queridos. A cada erro, nós precisamos nos arrepender.
né? E a gente precisa manter esse relacionamento correto com Deus. Mas uma outra coisa que Moisés teve que passar foi pela solidão, né? E ele teve que descobrir ali e criar raízes em Deus, porque Deus nunca nos abandona. Sabe, às vezes eu fico pensando, porque eu já passei por isso, você ficar num lugar sozinha, você ficar num CTI, não tem ninguém do seu lado, não tem ninguém para te abraçar, não tem ninguém para falar com você. Você está num lugar isolado. Mas, queridos, Deus está ali. Deus está ali. Deus está ali conosco. Então, o que aconteceu aqui foi que ele aprendeu que ele podia continuar fazendo exatamente o que Deus o chamou para fazer, mesmo em amargas dores e oposições. E aí Moisés vive também a quarta coisa, de um desconforto tão grande. E a Bíblia diz que ele estava ali, vou ler para vocês, Êxodo 3:1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Moisés estava ali à sombra do monte Sinai, justamente a montanha pelo qual Deus desceria e falaria com ele naquela época. Não era naquela época, desculpa. Mas naquele momento, naquela época que ele estava ali, ele não estava pensando em nada tão profundo. Ele estava ali, atento a buscar um lugar para sustentar as ovelhas. Ele estava ali naquele lugar que futuramente Deus desceria. E quantas vezes, gente, isso acontece conosco? Deus precisa criar um ambiente para falar conosco, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos e que a gente precisa permitir, valorizar o tempo que Ele nos leva nessa purificação e nessa transformação. A gente sabe que lá em Midian não era nada confortável. Esse homem, Moisés, ele morou num lugar que a Bíblia diz que era perto do rio Nilo. Ele foi levado para um lugar depois seco, de difícil acesso. Porque Deus precisa quebrar algumas camadas sólidas do nosso coração, como precisou quebrar na vida de Moisés. O alvo de Deus, queridos, é o nosso homem interior. Eu posso apresentar muitas coisas boas para você, até aqui pregando, mas Deus me conhece. Quem nos conhece por inteiro? E essas camadas resistentes estão sempre tentando operar na nossa vida. Eu coloquei nome para elas: o orgulho, as barreiras de ressentimentos. Quantas vezes a gente fica ressentido? O eu interior, como a gente já falou. Então, para a gente entrar na profunda intimidade com Deus, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos levar a esse lugar de humildade, que traduzido pela igreja, pelo grego é humus, esterco, é uma terra fértil, rica em nutrientes, preparada para receber e semear. E a gente precisa, então, permitir que essas resistências... Eu ia falar aqui de cada resistência, mas eu sinto de Deus que a palavra já está ministrada. Já está ministrado. Eu ia falar do orgulho, falar do eu, dos ressentimentos, mas a palavra já diz o que é. Nós precisamos crer que Jesus veio trazer a humildade à terra de volta. E é possível. Ele trouxe, Ele nos restituiu essa essência. E nós precisamos, então, estudar o caráter de Cristo e buscar esse amor, e buscar essa entrega, e buscar viver a essência. E a gente precisa ter, como Filipenses fala, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para a gente amar corretamente, para a gente honrar uns aos outros, para a gente ser servo, para a gente considerar superior os outros. É muito bonito ler na Bíblia, mas eu preciso passar por esse quebrantamento de desistir para sempre do pensamento do ego, do meu orgulho, sabe? E ser servo, e ser fiel, e ser um homem humilde. E não viver de inveja, de ciúmes. Que coisa triste esses sentimentos, porque ainda assolam o nosso coração.
mas que a gente possa, sabe, ser determinada a ser igual a Jesus. A gente fugir da impaciência, da irritabilidade, das opiniões duras que às vezes a gente dá, sabe? E da gente suportar, da gente perdoar, e a gente aprender a ser revestido de afetos, de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade, como diz a palavra de Deus. E a gente poder provar a nossa semelhança, Cristo. E a pergunta que eu botei aqui, será que o mundo, os nossos irmãos reconhecem em nós a semelhança de Jesus? E o que por fim eu quero dizer, vamos em cada fraqueza, em cada falha, simplesmente nos apressar, nos quebrantar e nos tornarmos humildes. Eu vou cantar outra música, Matu, que veio aqui na minha mente. Nós vamos nos colocar de pé, queridos. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você colocasse para Deus. Talvez você nem conheça algumas camadas resistentes. Ou você sabe quais são as camadas resistentes do seu coração. Deus, Ele quer, como Ele falou para Israel, nesse lugar ermo, solitário, como diz lá em Deuteronômio, povoado de uivos, Ele quer nos rodear, Ele quer cuidar de nós, Ele quer nos guardar como a menina dos olhos. Nós estamos num tempo de crescimento, num tempo de oportunidade. Deus quer nos guiar a grandes coisas, Ele quer que a gente se torne mais humilde, Ele quer provar o nosso coração, Ele quer revelar o estado do nosso coração nessa manhã.